O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a oposição republicana trocaram acusações por causa do impasse político no Congresso, que impediu a aprovação de um orçamento e provocou a paralisação de vários serviços do governo federal. Obama se mostrou irritado com o que considerou uma cruzada ideológica de parte da oposição, que boicotou um orçamento com verbas destinadas à reforma da saúde promovida pelo presidente. At midnight last night, for the first time in 17 years, the Republicans in Congress chose to shut down the federal government. Let me be more specific. One faction of one party in one House of Congress, in one branch of government, shut down major parts of the government, all because they didn't like one law. O presidente afirmou que vai manter a reforma da saúde assinada em março de 2010, depois de aprovada nas duas casas do Congresso e mais tarde validada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A batalha política no Congresso levou o governo a começar o ano fiscal sem um orçamento definido. De um lado está a Câmara dos Representantes, que, dominada pela oposição republicana, aprovou 4 vezes um projeto de orçamento boicotando gastos para a reforma da saúde. Do outro lado, o Senado, controlado pelos governistas democratas, que rejeitaram o texto porque defendem a reforma. O líder da oposição, o deputado John Boehner, acusou os senadores democratas pelo impasse. I have to say I'm disappointed in the actions of the United States Senate this morning by rejecting the bill passed by the House last night. A falta de um orçamento provocou o fechamento de várias atividades do governo consideradas não essenciais, como parques e museus. A Estátua da Liberdade, um dos principais pontos turísticos do país, amanheceu fechada. Vamos agora direto a Washington, ao vivo, com Luiz Fernando Silva Pinto, para saber como a opinião pública americana está reagindo. Luiz Fernando, boa noite. Boa noite, Mariana. Veja, museus, parques nacionais fechados por alguns dias, os americanos conseguem conviver com isso. Porém, agências federais como a NASA ou o Centro de Prevenção de Doenças Transmissíveis, o CDC, sendo desativadas, isso os americanos já não aceitam tão facilmente. E quando 800 mil funcionários federais ficam impedidos de trabalhar, aí sim a ansiedade aumenta. Na política americana, todos vão pagar um preço pelo enfrentamento que está paralisando o governo. Mas o preço deverá ser alto para os republicanos em particular. 72% dos americanos, Mariana, discordam da tática oposicionista de usar a aprovação do orçamento federal para atacar a reforma do sistema de saúde de Barack Obama. E essa insatisfação pode ser significativa nas eleições de novembro do ano que vem. Apenas 4 meses atrás, democratas e republicanos estavam empatados entre os eleitores, com ambos tendo mais ou menos 38% das intenções de votos. Hoje, os democratas têm 43% dos votos potenciais e os republicanos têm 34%. Essa diferença de 9% pode custar aos republicanos o controle da Câmara, onde eles têm uma maioria de 32 votos. Mas o problema não é apenas a irritação dos americanos com a tática oposicionista. O problema é que a tática não está dando certo. Os republicanos começaram esse episódio querendo cancelar a reforma da saúde. Não funcionou. Eles mudaram a exigência, adiar a reforma por 1 ano. Também não funcionou. Ficaram menos ambiciosos, quiseram eliminar apenas alguns aspectos da reforma. A resposta democrata continuou sendo não. Resultado, o tempo acabou. O orçamento não foi aprovado, o governo fechou as portas e o grande alvo dos republicanos não recebeu nenhum arranhão. Ao contrário, mesmo com o governo fechado, a reforma da saúde de Barack Obama começou a ser oferecida a milhões de americanos exatamente no dia de hoje. Não está claro se há uma estratégia republicana brilhante para vencer esse impasse no último momento. É que talvez não exista estratégia. Existe apenas a ideologia de querer impedir que o governo se torne cada vez maior e domine a economia no país. Nessa ideologia, Barack Obama é chamado de socialista e é acusado de querer destruir os Estados Unidos. Mas esse filme não é novo. Nos anos 30, quando Franklin Roosevelt criou o Seguro Social aqui nos Estados Unidos para garantir a aposentadoria aos cidadãos, muitos conservadores se revoltaram, dizendo exatamente o mesmo, que ele era um socialista, querendo destruir a sociedade americana de livre iniciativa. Passados 80 anos, o Seguro Social é aceito por liberais e conservadores. E Franklin Roosevelt, Mariana,
É considerado como um dos grandes presidentes que esse país já teve. Vamos ver qual será a história a ser escrita nos próximos dias. Obrigada, Luiz Fernando.